Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês irão me assistir. Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boininho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje eu quero trazer uma palavra que certamente vai falar ao seu coração, que é o Salmo 23, ok? Conhecido como o Salmo de Davi, né? Mas antes eu quero pedir a vocês para se inscreverem aqui no meu canal, dê o seu joinha, toque no sininho 2 vezes. Por que eu digo 2 vezes? Porque se eu toco a primeira vez, vão abrir 3. Aí tem um em negrito, você toca nele todos. Aí quando eu aparecer aqui fazendo uma live ou postando alguma coisa, vai lhe dar o sinal para você assistir, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que eu também tenho um canal novo aqui no YouTube, que é só oração. Anote aí, @orando com o pastor EB, @orando com o pastor EB, ok? E se inscreva lá também, é só oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Bom, para não protelarmos aqui essa mensagem, vamos lá? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom, este salmo, amigos, é um salmo muito especial. Quer dizer, a palavra de Deus toda, ela é especial, né? Mas esse salmo aqui é um salmo que Davi, ele falou aquilo que lhe era muito peculiar e foi muito sensato ao escrever este salmo, porque ele foi pastor de ovelhas. E ele, como pastor de ovelhas, e tendo vasto conhecimento sobre o assunto de pastoreio e ovelhas, então ele pôde falar com muita propriedade sobre isso. São 2 detalhes que eu quero aqui comentar com vocês dentro desse salmo. Ele já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem versão que diz: e de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor. Eu quero perguntar a você: você tem Deus, tem Jesus como seu pastor? Não existe pastor sem ovelhas e nem ovelhas sem pastor. O pastor tem como objetivo cuidar de ovelhas. Não estou falando agora do pastor humano, como a minha pessoa e os demais pastores. Estou falando do pastor supremo. Tem denominação que não tem pastor, né? Fala que é ancião, diz que pastor é só Jesus. Isso é conversa para boi dormir. Paulo falou que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, etc. e etc. Então, tem sim pastores, presbíteros, diáconos, né? Mas isso não vem ao caso. Deixa para lá. O Senhor é o meu pastor. Ele falou isso com muita convicção, porque ele tinha certeza que Deus, o Senhor, era o seu pastor. E nada me faltará, e de nada tenho falta. E realmente foi o que aconteceu. Davi foi rico. Salomão, seu filho, foi mais rico ainda.
Então, quando diz que o Senhor é o pastor e nada falta, está se referindo a todos os contextos da vida. No contexto espiritual, físico, mental, no contexto familiar, conjugal, no contexto financeiro, tudo aquilo que você possa imaginar está aqui. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Paulo ratificou isso, dizendo, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Né? Então aqui há uma nomenclatura, que é um conjunto de normas. Isso aí é Filipenses 4:13. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é? Deus. Jesus hoje é o nosso supremo pastor. Correto? Vamos lá. Então vamos lá. Resumindo, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ele é o seu pastor? O que está lhe faltando? Saúde, paz, amor, prosperidade, perdão, salvação, a certeza da vida eterna? Talvez você tenha a sua religião tradicional, por tradição. Você é religioso, está até dentro de um templo que nós chamamos de igreja. Entretanto, às vezes, Deus não está sendo o seu pastor. Deus não prometeu vida boa, tranquila, assim, tudo fácil para ninguém. Isso é óbvio, é de praxe. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas quando nós temos o Senhor como nosso pastor, mesmo com dificuldades, nós temos o quê? Nós temos de tudo. A primeira, a certeza da vida eterna, a salvação, perdão, a saúde, a paz, o amor, mesmo com dificuldade, e também a prosperidade, que a Bíblia diz que é dom de Deus. Riqueza e prosperidade são dons de Deus. Então, confirmando aqui, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará, ou de nada tenho falta. Né? Aí ele vai dizendo, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes quer dizer alimentos. Ovelha se alimenta de pasto. Né? Então, ele falando sobre Deus como pastor e ovelhas, que a pastagem era verdinha, para as ovelhas se alimentarem, ficarem bem alimentadas, nutridas. Você está desnutrido espiritualmente falando? Está faltando um pastor, está faltando pastagem. A pastagem hoje é Jesus. Ele disse o seguinte, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não vai ter fome nem sede. Talvez é isso que esteja faltando para você. Não está faltando religião, está? Ou você está desigrejado, afastado, desviado? Volte para o aprisco de Deus. Deus quer ser o seu pastor, Jesus quer ser o seu pastor e cuidar de você, para que nada venha a faltar à sua vida. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Água de descanso, Jesus diz, eu sou a água da vida. Quem beber desta água aqui, ó, que nós bebemos, ó, sempre terá sede. Mas aquele que beber da água que Jesus der, jamais terá sede. Porque Jesus é a própria água da vida, para saciar a sua fome e a sua sede. E ele diz mais ainda, refrigera minha alma. Você está aflito, desesperado, triste, angustiado, abatido, com vontade de morrer? A sua alma está sobrecarregada? Jesus é o refrigério. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, eu vou resumir aqui, porque senão toma muito tempo, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Quer dizer, guia-me no caminho certo. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? João, Evangelho segundo São João 14, verso 6, salvo engano, 4, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é o caminho, se você andar, é o único, não é?
a nossa igreja, nós chamamos de igreja, né? Não é a Igreja Missão Apostólica da Graça, que é apenas um nome simbólico, mas a igreja propriamente dita somos nós. Então, se você for ovelha de Cristo, você será um membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Ele vai refrigerar a sua alma, vai guiar você pelo caminho, que ele é o próprio caminho, e ele vai livrar você também do inimigo, como está dizendo aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é contigo, se ele for o seu pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Ele consola, ele enche você, ele preenche o vazio, a lacuna dentro de você. Ele vai lhe dar a paz, a felicidade que o mundo não pode dar. Por que as pessoas se submergem em meio aos vícios? Procurando paz. Preencher essa lacuna, esse vazio que há dentro delas. Aí é cigarro, é cachaça, é droga, é maconha, é cocaína, é o homossexualismo. Eles vão procurar preencher essa lacuna. Por quê? Porque está vazio. Eles estão vazios. E só Jesus, através do Espírito Santo, a vara e o cajado que nos consolam hoje, o Consolador é o Espírito Santo, que você precisa dele. Continuando aqui. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando eu falo disso aqui, preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Ele estava falando da própria família, seus próprios irmãos que odiavam, que não gostavam dele. Porque Davi era filho de outra mulher. E tem mais, prostituta ainda, hein? Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus mandou Samuel ungir um rei, passaram-se todos os irmãos, os 11 irmãos de Davi, fortes, robustos, homens arrões bonitos. Davi estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Todos que passaram perante o profeta, Deus falou, não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não olhe segundo a aparência. O homem olha segundo a aparência, mas eu olho segundo o coração. E o coração de Deus estava em Davi, e Davi com seu coração em Deus. Tem mais algum filho aí, Jessé? Tem. Está no pasto. Então ninguém vai comer, vai beber, vai sentar à mesa, enquanto ele não chegar aqui. Quando Davi chegou, ruivo, diferente dos demais irmãos, menor na estatura, Deus falou, é esse aí, unge-o como rei de Israel. Olha que coisa linda, né? Por isso que Davi falou, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, que eram os seus próprios irmãos. Talvez seus adversários, seus inimigos, estão sendo seus próprios, da família, seus familiares, familiares, às vezes o próprio cônjuge, filhos, irmãos, parentes, sogra, sogro, genro, nora. Tome cuidado. Por isso que você tem que ser ovelha de Cristo. Né? Por quê? Aí ele diz, ó, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge-me com o Espírito Santo. O óleo, o azeite representa o Espírito Santo. Hoje, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo está sobre os seus filhos, sobre as ovelhas. A sua bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando você assim fizer, quando Deus for o seu pastor, você for uma verdadeira ovelha de Cristo, quando você estiver servindo a Deus e não a religião, enquanto você estiver olhando para o homem, para o sistema, para os homens pastores, bispos, pregadores que são falhos, Deus não vai fazer a obra. Mas quando você olhar para Jesus, que é o sumo pastor, que é o nosso pastor, que cuida de nós, precisamos sim do pastor homem, como eu, como os demais pastores que pregam para ensinar, para redarguir, para ensinar a palavra, para cuidar da ovelha, precisamos.
Mas precisamos primeiro do sumo pastor, que é Jesus. Quando ele for o seu pastor, ele vai te ungir, vai te encher do óleo da unção, do Espírito Santo, da graça, do poder. Ele vai te guardar, ele vai te proteger e você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Quer dizer, na presença de Deus para todo sempre. Enquanto você viver aqui, Cristo estará em ti. Após a morte, você estará com ele. E quando Jesus voltar, você também irá com ele. Então, amigos, esse salmo é o salmo do pastor e das ovelhas. Agora eu vos pergunto, melhor dizendo, você que está vendo, me ouvindo, me assistindo, você é ovelha de Cristo? Deus é o seu pastor? Jesus é o seu pastor ou não? Se está faltando tudo para você, porque ele não é o seu pastor. Porque o dia que ele se tornar o seu pastor supremo, nada vai lhe faltar. Salvação, saúde, paz, amor, perdão, vida eterna, proteção contínua, alegria que ninguém pode tirar. Nem o diabo, nem o inferno, nem família, nem familiares. Todos poderão se levantar contra ti, mas o seu pastor vai cuidar de você. Assim como Davi cuidava das ovelhas, matando o leão, matando o urso, tragar suas ovelhas. Deus é o nosso pastor que nos protege do ladrão, do urso e do leão, que é Satanás, que quer destruir a nossa vida, a sua vida. Deus, sendo o seu pastor, nada vai lhe faltar. Guarde isso em sua mente, em seu coração. Se você ainda não é ovelha, venha, passe, torne-se uma ovelha de Cristo. Ele vai tornar-se o seu pastor e vai lhe dar tudo o que você precisa. Que Deus abençoe, guarde essa palavra em seu coração. Espero que Deus tenha falado com você. Anote o nosso endereço, Rua Sargento Boininho, 45, Castelândia, por enquanto. Petrópolis, porque se Deus permitir, vamos mudar de endereço, vamos arrumar um salão no centro e mudar de endereço. Mas eu quero deixar aqui o número do meu WhatsApp, que é 21 969 22 1107. E você que deseja também ajudar a obra de Deus, enviar uma oferta ou dízimo, o Pix, o número do Pix é o mesmo, 21 969 22 1107. 21 969 22 1107. Se Deus tocar no seu coração para enviar o dízimo, envie os 10%. Se Deus tocar em seu coração para você dar uma oferta, não importa a quantidade, importa a qualidade, envie a sua oferta para nos ajudar. O pastor divino vai multiplicar e nada vai lhe faltar, em nome do Senhor Jesus. Ok? Entre lá também no meu novo canal, só oração, @orando com o pastor EB. Se inscreva lá também e se inscreva aqui, toque no sininho 2 vezes, tá? Dê o seu like, assista aos vídeos de mensagens, vídeos musicais, e eu tenho a certeza que Deus, o pastor supremo, na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quem lhe dará a vitória plena, a vitória total. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, um beijo no coração do seu amigo pastor Edson Barros. E viva Cristo para sempre. Até a próxima, se Deus quiser.